Ele que é especialista no assunto, presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo mais uma vez ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Para mim é uma alegria tremenda estar aqui com vocês novamente. Um abraço a todos os telespectadores da TV Correio. Bom, doutor Marcelo, qual a posição da sua entidade, a entidade que o senhor representa, a essa mudança na urna eletrônica com a chegada desse voto impresso, que seria uma espécie, na verdade, de extrato, né, impresso do voto individual de cada eleitor para fins de auditagem? Olha, veja só, a posição da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político é muito simples. Nós somos defensores da urna eletrônica. Nós entendemos que desde a sua criação, há mais de 20 anos, o que nós conseguimos avançar com a urna eletrônica e acabar com um conjunto de fraudes que existia, né? Quem ainda é um pouquinho mais antigo vai lembrar a quantidade de fraude que acontecia na apuração, ou seja, manipulação de cédulas impressas, posteriormente a figura do mapismo, que era muito comum acontecer, ou seja, no período da apuração, na madrugada, se trocava votos, a pessoa que era eleita muitas vezes, na hora de transpor o voto da cédula no mapa de votação, havia alteração. Então nós entendemos que a urna eletrônica é um avanço. E até a presente data, até o presente momento, não houve ainda nenhuma entidade científica, séria, com credibilidade nacional, que viesse a desacreditar a integridade e a qualidade da urna eletrônica. É óbvio que há um ou outro técnico, um ou outro cientista que levanta um questionamento, mas é interessante que esses questionamentos que são trazidos agora nas redes sociais são coisas antigas, lá de 2011, 2012, Hermes, que todos os anos o Tribunal Superior Eleitoral faz aprimoramento da operação das urnas eletrônicas, aprimora sempre o software e os hardwares, ou seja, tanto os programas e aplicativos, como também a própria máquina de votação. E até a presente data nós não encontramos, além do discurso ideológico, além de uma campanha disseminada no Brasil de tentar desacreditar a urna eletrônica, nada de concreto, nada de científico que viesse a dizer que há, portanto, um risco à integridade do processo de votação no Brasil por meio da urna eletrônica, deixando muito claro que não existe a possibilidade no nosso sistema de votação de interferência externa, Hermes, porque todo mundo sabe, a urna eletrônica não é conectada à internet, portanto ela não funciona como um computador, um aparelho de celular vinculado a um agente externo, ela fica isolada ali, então não há risco dessa contaminação de fora para dentro. E é importante dizer também, quando há o processo de votação, ou seja, quando se inicia o processo de votação no Brasil, muito antes do dia da votação, ou seja, desde o início lá do processo eleitoral, há fases que a gente chama de inseminação do software naqueles aparelhinhos lá que a gente chama de flashcard, que é aquele cardzinho que entra na urna para funcionar o processo de votação. Ali ela é aberta, ou seja, é toda uma apuração aberta, a sociedade participa, os partidos políticos participam, o problema é que ninguém participa. O problema é que são convidados a participar os partidos, os candidatos, a sociedade civil organizada, e todo mundo deixa de participar. E depois agora vem reclamar e dizer que o processo de votação não é auditável. Doutor Marcelo, com a chegada desse voto impresso na urna eletrônica, vai haver um atraso nos processos de votação e apuração? Na nossa compreensão, isso não está claro na PEC 135 de 2019, porque a PEC 135 de 2019, ela vai dizer o seguinte, olha, ela insere o parágrafo 12, lá no artigo 14 da Constituição, para dizer o seguinte, olha, além da urna eletrônica, há de haver uma impressora, e essa impressora tem que gerar um comprovantezinho que vai cair numa urna para permitir a auditabilidade. O problema, que isso é um dado interessante, estão vendendo para a população que a população vai sair com o comprovante do voto. Isso não existe, porque usar o comprovante do voto é quebrar um dos dogmas de toda e qualquer votação, que é o sigilo do voto. Eu não posso ficar saindo com comprovante de votação para mostrar para quem quer que seja.
seja, aquele momento ali do eleitor com a cabine de votação é inviolável, não posso mostrar para ninguém. Então, passa a ser, Hermes, um certo equívoco imaginar que o eleitor vai conseguir conferir, né, a votação. Ele não confere. O que vai cair, o impresso vai cair numa urna inviolável e ali, em regra, vai haver a possibilidade de recontagem daquele voto de papel. Ou seja, nós vamos voltar àquilo que a gente já passou há mais de 20 anos, que é aqueles processos, muitas vezes, malucos de recontagem de voto, que só, muitas vezes, gera a possibilidade de dúvidas e mais fraudes e mais descontentamento do processo eleitoral. Geraria uma espécie de mapismo também, né? Porque, na verdade, o candidato pode mapear determinadas sessões com a auditagem, se ele pedir a auditagem, se a justiça, claro, acatar. Você lembra, Hermes, a gente é um pouquinho mais antigo, a gente lembra da época que usava a cédula e o cidadão entrava na urna de votação com uma cédula a mais e ali ficava fazendo troca. Depois nós temos a figura do mapismo, nós temos aquela ideia do controle de título de eleitor, ou seja, quer-se fazer um certo cabresto do voto do cidadão. O cidadão é livre para escolher lá, ele chegar ali naquela urna eletrônica e teclar quem ele quiser, sem ficar dando satisfação para qualquer político da decisão que ele tomou. Ou seja, eu sempre gosto de falar, ao eleitor é dado o direito de mentir ao candidato, dizer, olha, votou nele, mas na verdade não votou, porque aquele momento ali é o momento do eleitor com a urna, ou seja, é a vontade da expressão dele, aquilo que ele sente mais profundo, que toca mais profundo na hora dele escolher os candidatos para aquele cargo. Um dos argumentos que eu acompanho pela internet de quem defende o voto impresso é que nações mais desenvolvidas, como Estados Unidos, usam o voto impresso para suas eleições, até para a eleição presidencial. Há de se fazer um comparativo entre a situação dos Estados Unidos e a situação eleitoral do Brasil? Olha, na verdade, primeira coisa, existe também voto eletrônico nos Estados Unidos. A diferença é que nos Estados Unidos eles usam cartão como se fosse um cartão picotado, que você faz ali o cartão picotado e você depois joga na urna. A grande questão é que ser impresso ou ser eletrônico, por exemplo, nos Estados Unidos, não tirou o discurso de fraude. Ou seja, se o objetivo é evitar a fraude, os Estados Unidos, veja a discussão que teve lá na eleição do Trump e do Biden, e o Trump durante muito tempo foi dizendo que era fraude, que havia uma certa manipulação. E o voto ali era, naqueles estados em que ele acusava a fraude, eram votos impressos. Então, nós não vamos afastar a discussão da fraude, pelo contrário, eu acho que até piora com o voto impresso o risco de fraude, porque há maior probabilidade de manipulação humana, ou seja, as pessoas mexerem nas cédulas, mexerem naquela contagem, criar uma contagem manual, e isso, sem dúvida alguma, pode gerar riscos muito maiores para a confiabilidade e integridade das eleições. Ok, doutor Marcelo Weick, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui remota no Correio Debate. Seja sempre bem-vindo ao Correio Debate. Eu que agradeço, Hermes, e um abraço a todos os telespectadores. Um abraço. Olha, minha gente,